galera do canal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu tenho o prazer de iniciar uma nova série que é sobre medidas. E logo, inicialmente nós vamos falar sobre 3 tipos de medidas: de comprimento, de área e de volume. No vídeo de hoje eu vou dar uma introdução a esse assunto e vou explicar para vocês quando que nós vamos utilizar cada um desses tipos de medida. Fica aqui até o final. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e deixa o seu joinha se você gostou do vídeo. Para quem já está acompanhando o canal, talvez notou que eu trabalho em 2 áreas. Uma delas é matemática para iniciantes, então eu pego ali dos assuntos mais básicos e vou evoluindo esses assuntos. E em uma outra vertente, eu trabalho com assuntos um pouquinho mais avançados. Às vezes, eu lanço apenas um vídeo sobre um assunto que já é suficiente. Quando o assunto talvez é um pouco mais complexo, pra gente não ter aqueles vídeos muito compridos, então eu vou lançando séries como esse caso aqui de medidas. Gente, medidas é um tema muito importante. E eu vou dizer não só para matemática, para passar nas provas, mas sabendo o tema de medidas, nós já podemos até mesmo iniciar alguns assuntos de física. Eu queria pedir para que você parasse um pouquinho para pensar em que situações na nossa vida que nós medimos. Nós medimos, por exemplo, o comprimento de uma pessoa ou a distância de um lugar até o outro. Nós temos muitas vezes que medir a área de um terreno. Nós medimos o volume de um certo líquido. Quantos litros desse líquido eu tenho? A gente pode medir também a temperatura. E quantas outras coisas na nossa vida nós utilizamos o conceito de medidas. Mas nessa primeira série nós vamos falar de 3 tipos de medidas específicos, que são as medidas de comprimento, de área e de volume. Vamos entender a que se refere cada uma delas. O que são medidas de comprimento? Medidas de comprimento são medidas lineares, ou seja, quando eu quero descobrir a distância, talvez, de um ponto até o outro. Eu quero descobrir a distância da cidade A até a cidade B em quilômetros. Ou eu quero saber qual é o comprimento de uma pessoa, utilizando metros. Ou eu quero saber qual é a altura de um prédio, quantos metros ele tem, qual é a altura de uma montanha. Veja que eu sempre quero saber a distância de um ponto até outro, geralmente em linha reta. Então, nesse caso, nós utilizamos a medida de comprimento. Bom, mas para a gente medir, nós precisamos de unidade. Porque não faz sentido, por exemplo, eu dizer que a distância da cidade A até a cidade B é de 30. 30 o quê? 30 passos, 30 quilômetros, 30 metros. Então, eu preciso de uma unidade para saber exatamente qual que é essa distância. Geralmente, quando a gente fala de distâncias de cidades, a gente costuma utilizar muito o conceito de quilômetros, que você já deve ter ouvido falar. Uma outra unidade que é super importante, que na verdade é a unidade fundamental, e que dela derivam todas as outras unidades de distância, é o metro. Para que nós utilizamos metro? Então, se eu vou saber a altura de uma pessoa, eu vou utilizar o conceito de metro. Se eu vou saber a altura de um prédio, por exemplo, eu vou também utilizar o conceito de metros. Eu quero saber quanto mede a frente de um terreno. Geralmente eu utilizo também a minha medida em metros. Mas existem outras medidas quando eu quero medir talvez coisas um pouco menores ou coisas maiores também, mas vamos falar aqui de coisas menores. As réguas escolares que nós temos, elas vêm em centímetros.
Então, geralmente, quando nós precisamos utilizar medidas em centímetros, que são medidas um pouco menores. Quando nós precisamos utilizar medidas bem menores ainda, por exemplo, a espessura de um fio de cabelo ou a grossura de um vidro que eu vou colocar na minha casa, eu posso utilizar a unidade chamada milímetros. Então veja bem, quando eu falo em quilômetros, metros, centímetros, milímetros, tem outras também que eu vou falar. É quando eu quero saber a medida de um ponto até o outro, geralmente em linha reta, medidas lineares. Agora vamos falar dessa outra medida que nós podemos ter, que é a medida de área. Para que eu vou utilizar a medida de área? Então, por exemplo, eu tenho aqui esse quadro. Eu poderia utilizar as medidas, por exemplo, as medidas lineares aqui, para saber quanto tem em metros ou em centímetros ou em outra unidade desse ponto até esse ponto. Então, quanto que ele tem aqui de largura ou quanto que ele tem de altura. Mas pode ser que eu queira saber a área que esse quadro ocupa, toda essa área. Como talvez vocês já conseguiram perceber, eu não consigo, apenas utilizando essa medida linear aqui, saber toda a área dele. Então eu vou precisar utilizar outro tipo de medida, que aí já são medidas de áreas. Essa medida de área geralmente é quando eu quero saber o espaço plano de algo. Então, por exemplo, qual é a área desse quadro? Vocês vão aprender a fazer ainda. Nós ouvimos falar muito de área, é quando, por exemplo, eu vou comprar um terreno e eu quero saber quantos metros quadrados tem esse terreno. Você já deve ter ouvido isso. Então, o que são metros quadrados? Eu quero saber a área que aquele terreno ocupa. Ou, na minha casa, por exemplo, eu vou revestir com cerâmica de piso. E eu preciso saber quantos metros quadrados de piso eu tenho que comprar. O que eu tô querendo saber, na verdade? Eu tô querendo saber o espaço que eu vou colocar piso na minha casa, o espaço plano. Então aqui nós utilizamos as medidas de área. As medidas de área geralmente são as mesmas medidas que a gente utiliza no comprimento, com a diferença que em vez de dizer que ocupa, por exemplo, 1 metro, eu vou dizer que ocupa 1 metro quadrado. E aí eu represento assim, olha. M ao quadrado, metro quadrado. Todas as vezes que vocês ouvirem uma determinada unidade, não precisa ser só metro, pode ser milímetro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro por quadrado e por aí vai, eu estou falando de área. Existem outras unidades que talvez você já tenha ouvido falar, alqueire, hectare, que também mede a área. E nós temos uma equivalência, nós podemos fazer uma equivalência em metros e em quilômetros. Então veja bem, comprimento, medidas lineares, área, eu quero saber o espaço plano ocupado. Um terceiro tipo de medida que nós utilizamos muito é o volume. A gente utiliza muito em matemática, na física, na química e muitas outras coisas. O que é o volume? Eu quero saber o espaço total ocupado por algo. A gente ouve falar muito de medidas de volume quando a gente fala de líquidos. Se eu vou comprar, por exemplo, água, quanto de água eu vou comprar? Geralmente eu falo em ml, eu falo em litros e por aí vai. Outro exemplo que a gente utiliza muito volume, quando eu vou comprar areia ou pedras para uma construção, nós utilizamos unidades de volume, a gente costuma dizer em metros cúbicos. Às vezes fala-se somente em metros, mas o certo seria dizer em metros cúbicos. Quando a gente fala em volume, eu quero saber o espaço total. Eu quero saber a área dele, a altura, quanto que ele ocupa totalmente. No caso do volume, além dessas unidades que eu já falei, que são muito utilizadas, litros, ml, por exemplo,
nós utilizamos muito unidades como o metro cúbico. É uma unidade derivada do metro, mas que mede volume. Não apenas metros cúbicos, mas eu posso falar de milímetros cúbicos, decímetros cúbicos, quilômetros cúbicos e por aí vai. Nós vamos ainda aprender um pouquinho sobre cada uma dessas. Mas pensando nisso, nós já podemos fazer alguns exercícios mentais para a gente ver que tipo de medida eu vou utilizar para cada situação. Então, por exemplo, sabendo isso, nós podemos fazer alguns exercícios para a gente ver que tipo de medidas eu vou usar para cada situação. Nas próximas telas eu vou colocar alguns exemplos e eu quero ver se vocês conseguem acertar se as medidas que nós vamos utilizar são de comprimento, se são medidas de área ou se são medidas de volume. E, gente, no próximo vídeo nós vamos falar a respeito das medidas de comprimento. Nós vamos falar muito sobre as unidades que são utilizadas e quando nós precisamos fazer transformações, por exemplo, de metros para quilômetros, de quilômetros para decímetros, de quilômetros para hectômetros, de milímetros para centímetros. E algo que é muito, muito necessário na nossa vida, em provas nem se fala, e para muitos outros conteúdos. Então aguarde o próximo e os próximos vídeos, que eu tenho certeza que vai ser muito importante esse aprendizado para vocês, tá bom? Semana que vem eu volto com a segunda parte desse assunto de medidas. Eu espero você e até lá. Tchau, tchau!